testemunho de que a gente sempre agradecer a Deus, serve o Senhor. A primeiridade de Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite pela viagem, que Deus preparou para mim mais uma vez estar aqui nesse país. E também agradeço a Deus pela família, que agora está dividida. Minha filha e meu filho que mora aqui, e meu filho que foi para o Canadá. E meu esposo ficou lá, servindo a Deus e trabalhando, não pude ir dessa vez. E agradeço a Deus também que tem um filho lá e 2 netos. Minha nora já serve a Deus, já serve a Deus. Meu filho ainda Deus está dando tempo para ele, que já foi dado muito sinal para ele, já vários sinal, mas a gente que serve a Deus mais tempo entende o motivo, às vezes, que Deus quer fazer, mas a gente tem que ficar em paz. E também agradeço a Deus que esse dia que eu passei aqui, vim 19 de dezembro, cheguei aqui, foi bastante corrido, nós fomos fazer uma viagem para Flórida, aqui com meu filho lá, o Jackson, bons irmãos conhecem aqui. Dessa vez Deus ainda não deu para mim ir para lá, mas já estamos planejando que no final do ano que vem nós vamos estar aqui de novo, Deus preparar nos congregar lá também, passear lá. E confesso de coração que dessa vez foi muito bom estar aqui na casa da minha filha. Sempre foi bom, mas dessa vez que a minha netinha está maiorzinha, se apegou muito a mim, está dormindo e ficando comigo grudadinha, e eu vou sentir muita falta dela. Ela está falando sempre, o tempo todo, que vai embora comigo, vai para o Brasil. Mas aí eu falo, eu tenho que ir lá buscar o vovô para nós passear no tio Jackson. Aí ela, essa semana ainda, quinta-feira, já vou viajar, vou voltar para o Brasil. Até lá, às vezes, o coração vai apertando, mas a gente está dividido agora, mas agradeço a Deus também que está todo mundo bem, servindo a Deus aqui, está vivo, com saúde. Glória a Deus. Pelo que o irmão falou que a enfermidade dá às vezes muito medo, pela enfermidade que está assolando a terra. É o câncer, todo tipo de enfermidade. Às vezes até mesmo um aperto no coração nessa parte que a última vez que eu estive aqui, foi tudo, correu muito bem no casamento. Muito feliz, e uma depressão tomou a minha mãe. Aí ela, quase nos últimos dias de eu viajar de volta, ela ligando para minha irmã, sempre ligava, perguntando como é que estava. Meu pai estava bem, não estava bem quando nós viajamos. Já está quase 80 anos. E minha mãe sempre foi forte, firme e trabalhadeira, e ela sempre tinha um sonho de ter uma casa nova. Mas nós tudo esforçando, já chegando a idade dela, e tudo esforçando, a Suzana que está aqui, meu filho também, até ajudou, eles conseguiram dinheiro lá, comprou um pedaço de terra dela e realizou o sonho dela. Só que isso não foi suficiente para ela. Aí, com 2 meses antes de eu viajar para cá, foi em maio, Dia das Mães. Antes de eu viajar para cá, nós tínhamos inaugurado a casa dela, tinha arrumado tudinho para ela, os móveis, tudinho, só que ela, sim, parecia que ela estava feliz, mas ao mesmo tempo ela estava sem reação. Mas ela, assim, a gente não percebeu nada, estava bem. Aí quando eu estava quase indo embora, aí liguei para lá de novo, aí a Tereza, minha irmã, falou assim, que é serva de Deus também, a mamãe também deprimida. Aí a gente, sim, não se tocou, né? Tava bem, né? Aí, chegando lá, ela já tinha emagrecido bastante, foi com 2 meses, emagrecido bastante. Aí testei o último abraço que eu dei nela, aí ela, eu falei com ela, como é que você tá, mãe? Aí ela falou, eu tô bem agora, mas vocês demoraram muito para lá. E aí ela tomou conta do minha casa lá, todo dia ela ia lá cuidar das minhas criações, que nós temos as vacas.
falei com ela, obrigada, mãe, você foi lá cuidar das coisas. Ela falou, quando eu ia para lá, quando eu voltava, eu me sentia muito bem, me sentia melhor. Aí fui conversando com ela, só que não deu tempo de a gente procurar tratamento, nada. Foi tudo muito rápido, acho que com 3 semanas que eu estive lá com ela ainda. Eu trabalhei com ela, eu sempre me chamava para ajudar ela. Ela trabalhava na roça, fazia serviço de casa, porto. Ela começou a reclamar de tudo, nada tinha mais jeito. Aí foi na semana, 3 semanas, foi muito rápido, a depressão, a gente pode falar que matou ela. E ela não aguentou. Isso foi choque para a minha família. Então, assim, aí Deus vai preparando outras coisas para a gente se alegrar. Mas aqui foi um ferido muito grande, ficou. Eu disse hoje, essa oração para a Irmandade lá no Brasil, essa doença cruel está quase em todas as casas. A gente tem, às vezes, ser muito forte para pegar Deus e só Deus para ajudar nessa parte. Também peço aos irmãos que oram por mim para voltar lá, encontrar tudo em paz e na viagem, que Deus possa abençoar nós nessa caminhada, às vezes muito difícil, mas se nós não tiver Deus, nós não conseguimos. Deus possa estar sempre na nossa vida, guardando nós em tudo também. Vou pedir oração e também vou orar nas minhas humildes orações também para essa irmandade aqui, que está enfermo também, que a gente sabe que só com a ajuda de oração, muita fé, Deus vai libertando. Eu também agradeço a Deus por tudo, em nome de Deus seja sempre eternamente louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Poderoso. Glória Deus seja louvado. Amém. Amém. Me levanto diante do Senhor, primeiramente, diante de toda a Irmandade, para dar graças a Deus pelo dia que o Senhor resolveu me enfileirar nessa fileira santa, me tirando do mundo do pecado e da morte, me trazendo para conhecer esse povo lindo, louvado seja Deus, para colocar uma esperança de fé no profundo do meu coração, na certeza de que vou me encontrar com todos vós, se permanecermos fiéis e firmes até o fim. Esses primeiros dias de 2023, o Senhor achou graça de me tocar de uma maneira muito diferente, muito especial. O Senhor me deu, eu já tenho sofrido há algum tempo com esse sentimento de tristeza, com esse sentimento de solidão, com esse sentimento de depressão, como a serva de Deus falou. Me escondo atrás de um sorriso mentiroso. Louvado seja Deus. Mas nesse começo de ano o Senhor se agradou de me colocar na cama e de me fazer experimentar um sentimento dos mais terríveis, mais difíceis de contar. E eu louvo e agradeço a Deus que nesse período da primeira semana o Senhor deu também a experiência das minhas preces, das minhas orações não subirem, não passarem nem ao menos do meu véu. Tentei orar com véu, tentei orar sem véu, tentei chorar, tentei clamar. Consegui procurar o hospital e falar que eu precisava de internação. O Senhor também, de alguma forma, não preparou. A pessoa ficou mais de 2 horas comigo no telefone e acabou que não fez a internação. Louvado seja Deus por isso também. E quando foram 7 dias depois que o Senhor permitiu ficar sem tomar banho, sem escovar os dentes,
Na madrugada, o Senhor permitiu um determinado momento que a oração voltou. E o Espírito Santo de Deus permitiu que a minha voz alçou alto naquele meu quarto. Louvado seja Deus, aleluia por isso. E a minha voz começou a clamar e dizer: graças te dou, Senhor. Pela primeira vez eu dei graças a Deus pelo que eu estava passando. Quando eu comecei a agradecer naquela oração, e o Senhor arrancou aquele sentimento de uma maneira muito especial, irmandade. Então, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, eu gostaria de pagar todos os meus votos diante do Senhor. Agradecer ao Senhor por toda a experiência que o Senhor está me fazendo passar diante da sua graça. Creio que vai ter um motivo, creio que eu vou entender logo mais à frente, que a gente às vezes não entende na hora. Mas glória a Deus que o Senhor tem propósito para todas as coisas debaixo do céu. Por essa força, por essa liberdade. Oh, irmandade, as orações que eu também tenho orado e oro por cada um de vós. Por todas as coisas, Deus seja louvado. Amém. Alguém mais sente? Dá tempo. Glória a Jesus, Pai amado, Deus é louvado. Amém. Agradeço a Deus esta noite por o Senhor ter me chamado nas águas do Santo Batismo, ter preparado a filha dele para ser minha esposa, 3 filhos perfeitos, o Senhor tem nos abençoado, nos dado saúde, glória a Deus. Sentado ali, o Senhor me visita e me permitiu de testemunhar. E sou grato a Deus, verdade. Hoje mesmo, cedo, eu dirigindo, escutando o hino, e o Senhor foi me visitando bem, assim, me lembrando já tudo que eu passei, a vida que eu vivi no passado e aonde Deus me colocou hoje. E deu uma comunhão assim, deu eu chorar na presença de Deus, muita alegria. E sentando ali, eu pensando, nossa, tanto motivo que eu tenho para agradecer a Deus, o Senhor tem feito tanta obra, e assim nós não contamos, tem obra que nós não queremos contar, e enfim, o Senhor colocou no meu coração, primeiramente, algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, a minha esposa sofreu um acidente de carro, estávamos 3 filhos dentro do carro, e foi um acidente feio, deu uma perda total na caminhonete, mas eu sou grato a Deus porque nenhum deles se machucaram, nenhum risco, nem uma mãe, nada, nem ela, e isso é um grande motivo de agradecer a Deus, mas o mais bonito foi ver que assim que o carro parou e eles viram que eles estavam bem, os 3 chorando, começaram a agradecer a Deus, porque thank you God, e eles não pararam de agradecer a Deus, então eles estão lindo, né? Porque o nome de Deus já colocou no coração dele. A primeira coisa que eles lembraram foi de Deus, não foi uma coisa que e o Senhor tem feito muita obra. Sentado ali, eu lembro também no ano de 2020, quando a pandemia começou, quando acabou o SUS e muitas pessoas ficou sem trabalhar, e exatamente nessa época, bem quando isso começou, o Senhor colocou no nosso coração, falou com nós que ia preparar uma casa para nós. E era uma coisa que nós não estávamos planejando fazer naquele ano, Mas o Senhor colocou no nosso coração e ainda falou que antes que o ano acabasse, a gente ia para a nossa casa. E, amém, nós ficamos felizes e Deus colocou muito até o nosso coração e começou a preparar as coisas e nós fomos fazendo tudo o que tinha que fazer e teve até uma casa que nós assinamos um contrato, nós íamos morar na casa, uma casa muito boa. E aí no final não deu certo e a mulher, eu fui lá pegar o negócio com ela, a mulher ficou falando um monte, que isso, aquilo, colocou dificuldade em tudo, falou um monte de coisa negativa, mas eu fiquei em paz, eu tinha certeza que Deus falou que até o final do ano nós íamos na nossa casa. E Deus abençoou, preparou o caminho, nós acabamos comprando outra casa que era melhor que aquela. E louvado seja Deus, verdade. Isso é uma coisa que nós oramos a Deus, nós pedimos para Deus preparar e Deus prepara e depois nós não testemunhamos, nós não contamos, a gente fica meio assim, não tem contato, sem essas coisas, mas é uma maravilha, muito motivo de agradecer a Deus, Deus é maravilhoso. Muito motivo de agradecer a Deus. Há pouco tempo atrás também,
tão pesado, tão ruim. E eu lembro que eu estava clamando a Deus. E naquele dia, Deus preparou uns 3 ou 4 servos de Deus para vir lá em casa, que eu não tinha convidado. Deus tomou o coração deles. Eles foram lá em casa e foi assim, não podia ter sido no próximo dia. Aquele dia Deus preparou ali, o Senhor nos visitou muito. E assim, me libertou, graças a Deus, já vai fazer um bom tempo já. E, nossa, foi uma maravilha, assim, ver a mão de Deus em nossa vida, assim, sem nós não conta nada para ninguém, nós queremos ver Deus operar, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus apareceu e nos libertou. Então, graças a Deus, por muito, assim, nossa, muito motivo mesmo, muita obra que Deus fez. E quando Deus preparar, nós vamos contar mais. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por ter me chamado nas aulas do Santo Batismo. Agradeço a Deus pela paciência que tem com a minha alma. Agradeço ao Senhor, porque no decorrer da minha caminhada o Senhor nunca tem desistido de mim. As minhas lutas, as minhas provas, eu tenho visto o Senhor aparecer na minha vida. Agradeço ao Senhor pelo amor que Ele tem depositado na minha alma. Eu agradeço a Deus essa noite, Ele sentada. O Senhor me fez voltar na minha idade de 15 anos. Glória a Deus. Saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha na capital do estado para fazer um curso que eu precisava. Era uma casa muito grande e eu tinha poucos móveis, então quando conversava alguma coisa dentro da casa fazia bastante eco. Agradeço ao Senhor que eu estudava pela manhã, pela tarde, pegava 2 ônibus, atravessava a cidade e ia para um bairro chamado Cochitó. Agradeço ao Senhor que numa dessas idas eu preparei a minha comida, comi, peguei os 2 ônibus e fui para o curso. Quando eu retornei, estava com bastante fome. Agradeço ao Senhor que eu tinha que andar basicamente 2 quadras para chegar até a minha casa. E eu chegava por volta das 10 horas da noite, 10h30. E geralmente era 4 horas da tarde, apareciam algumas pessoas para roubar as meninas que saíam da faculdade. E eu agradeço ao Senhor que eu mesmo chegando tarde da noite, o Senhor sempre me guardou naquele lugar. Agradeço a Deus que cheguei em casa com bastante fome e já tinha arroz pronto. Eu pensei assim, eu vou preparar alguns pedaços de frango aqui, vou fritar bem rápido e vou dormir, porque eu estava bastante cansada nesse dia. Agradeço ao Senhor que eu peguei uma panela de plástico verde, temperei aquele frango e coloquei para fritar. E eu pensei assim, as coisas quanto mais a gente quer que aconteça rápido, mais elas demoram. Então eu vou fingir que eu não estou com tanta pressa. Eu vou deitar ali na minha cama. Enquanto isso, esse frango frito. E fui para o meu quarto, me deitei. E com pouco abri os olhos e parecia que tinha sido muito rápido. Eu não me dei conta, não me lembrava. Abri os olhos, olhei pela janela, percebi que era dia. Agradeço a Deus que eu levantei e fui escovar os meus dentes para lavar o meu rosto. E quando eu escovava os dentes, eu cuspia na pia e saía preto, a pasta de dente saía preto. Mas eu não me lembrava da noite anterior, porque tinha sido muito rápido. Eu agradeço a Deus que quando eu saí do banheiro, eu fui andando pelo corredor daquela casa, era um corredor bastante longo. Eu agradeço a Deus que eu olhava para o teto, era aquele forro PVC branco. Eu olhava para o teto e tinha como se fosse teia de aranha nas quinas da parede, numa quantidade bastante grande, assim. Eu me lembrei que eu tinha deixado aquele frango fritando. Agradeço ao Senhor que eu fui andando pela cozinha, pelo corredor até chegar na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, um temor muito grande me tomou, que eu olhei para o teto estava todo preto, que não tinha como limpar.
Agradeço ao Senhor que um medo me tomou. Eu olhei para o fogão, aquela panela verde de plástico tinha queimado até a metade, parou, e o botão do fogão todavia estava ligado, e o fogo estava apagado. Agradeço ao Senhor porque eu pensei assim, esse fogo queimou a noite inteira, acabou o gás, o fogo apagou. Eu olhava dentro da panela, as duas laterais da panela, aquela de madeira, tinha sido queimada, dentro da panela não tinha nada, senão um restinho de cinza. Eu agradeço a Deus que naquele momento me veio uma voz assim, por que você não tenta, um pensamento na verdade, por que você não tenta colocar fogo no fogão para ver, para constatar que o seu gás acabou e esse fogo apagou. E eu peguei o isqueiro e fui riscar aquele fogão. Agradeço ao Senhor que normalmente o botão já estava ligado, normalmente aquele fogo acendeu. E aquele medo que tinha me tomado se transformou em coragem. Eu agradeço ao Senhor que naquele momento eu senti que tinha mais de 2 anjos dentro da minha cozinha. E uma força muito grande me tomou, da qual desde aquele dia eu nunca senti igual. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, que naquele mesmo momento, dentro do meu corpo, uma voz ecoava e me dizia assim, eu cuido de você. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, que o Senhor mandou os anjos naquela noite, apagou aquele fogo e daquele mesmo gás, eu ainda usei ele por muitos dias. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Santo Senhor. Ninguém mais sente? Glória. Deus seja louvado. Amém. Senhor, vamos levantarmos mais coração. Usa fortemente para contar uma obra que o Senhor fez recentemente conosco, irmãos. Estamos desejosos de o Senhor fazer uma obra na nossa vida, irmãos. E ali, irmãos, surgiu um convite para nós fazermos uma visita para os servos de Deus ali em Pittsburgh. E meu coração se encheu de alegria. Nós fomos para aquele lugar, e ali, irmãos, foram alguns servos de Deus conosco para aquele lugar. E ali, irmãos, nós, como servir a Deus, fomos ali no ensaio, participamos do ensaio, do batismo. E ali, junto com os servos de Deus, naquele lugar, irmãos, Deus preparou algumas visitas. Irmãos, eu agradeço a Deus que um dia nós estávamos na casa do servo de Deus que nos recebeu naquele lugar ali, irmãos, e ali nós cantamos alguns hinos. Estava tão gostoso aquele lugar. E ali, irmãos, o servo de Deus nos convidaram para orar, irmãos. E nós fomos orar. E ali, irmãos, o Senhor começou a visitar nós com muita alegria, com sua presença maravilhosa no nosso meio. E ali, irmãos, o Senhor tomou um dos servos de Deus ali, depois que nós levantamos aquela oração. E começou a passar uma parte para nós ali, irmãos, para o servo de Deus que estava naquele lugar. E ali o servo de Deus foi falando com aqueles familiares que estavam ali, irmão. E Deus foi fazendo uma obra tão maravilhosa. Quando encerrou aquela parte ali, aquele casal começou a se manifestar e falava assim, olha, irmão, nós agradecemos a Deus hoje porque nós estávamos aqui dentro e nós viemos nesse lugar aqui, mas a gente não sabia o que ia ser da nossa vida, porque eu ia separar do meu esposo e nós não sabíamos mais o que ia ser daqui para frente. E o servo de Deus também falava assim, olha, irmãos, eu agradeço a Deus porque hoje Deus preparou de nós ficar nesse lugar. Nós dava risada, brincava, tudo aqui, mas só Deus sabia como estava o nosso coração. E nós íamos separar da nossa esposa, irmão, mas agradecer a Deus que a partir de hoje nós vamos se firmar nos pés do Senhor e nós vamos deixar que isso aconteça na nossa vida ali, irmãos. Nós vimos de Deus aparecer na vida daquele servo de Deus ali, e nós podemos ver essa obra maravilhosa também que o Senhor preparou para nós ver naquele lugar. Isso é importante, irmãos, nós saímos na comunhão, saímos e pedir para que Deus faça a obra na nossa vida, irmãos, que Ele é poderoso de fazer obra e renovar, irmãos, esse compromisso que nós temos com Ele e Ele com nós, irmãos, de nós poder ter a nossa alma salva por Ele, irmãos, um dia. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Perdoa, eu fiz o Vanderlei e veio, chegou por causa do certo. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Eu Deus. vou dizer aqui o que eu faço. Então, o senhor preparou nessa reunião hoje, foi aprovado. Eu pedi para os irmãos para ajudar nessa parte também. Um domingo por mês, o terceiro domingo, os cultos vão ser em inglês nessa congregação. Tem alguns irmãos americanos congregam nossos, o Jacob está aqui, tem o John, tem mais ou menos 4, 5 irmãos aqui em volta de nós. E já era tempo já da gente ter esse culto. Na última reunião, mais ou menos 3 meses atrás, a gente tem a nossa reunião de jovens na sexta-feira, ficou com o culto de inglês na sexta-feira. Mas a gente precisa de um culto de inglês para a Irmandade, então esse culto vai ser no domingo. No domingo, o terceiro domingo de cada mês. E no Porto vai ter um, e vai intercalar. Acredito que, se Deus quiser, a Irmandade ajudar, pelo menos um final de semana, ou aqui ou no Porto, pelo menos uma vez, um final de semana tem culto aqui ou no Porto. Tem bastante necessidade dessa parte. E os irmãos que não entendem inglês, podem usar o tradutor. Se a gente não tem essa fragilidade, sensibilidade, não sei como a gente pode chamar isso, tem alguma coisa errada com nós. Glória a Deus. Aconteceu coisa com fulano de tal. Sentiu aquela alegria. Aconteceu aquilo com a família. Sentiu aquela tristeza. Parece que é parte. É como se fosse o nosso corpo, a gente sente. Nossa família, os filhos, os esposos, os nossos irmãos mais chegados, os nossos irmãos que a gente não conhece. Quantos que a gente abraça num culto, vamos congregar fora, enquanto o irmão nunca viu, e já, se ele contar alguma coisa, a gente já sente daquele jeito, né? Conduído. Então, muito importante, irmãos, o Sr. Carlos fala assim, para nós procurar servir o Senhor com bastante alegria. E se a gente conseguir, mesmo na nossa pouca força, mesmo com esse nosso jeito, né, que podemos mudar, né? Vamos tentar mudar. Mas a gente tem que perceber o nosso jeitão. Nosso jeitão é complicado. Demais. Mas assim que nós entendemos nós, entende os espíritos que nos rodeiam, entende tudo que está ao nosso redor, nós começamos a orar a Deus, o Senhor vai limpando os caminhos, ajeitando, e nós temos essa condição de servir o Senhor com alegria. Irmãos, glória a Deus, como o servo de Deus falou, né? Pode visitar o cooperador também. O cooperador de jovens. Né? Visita mais em casa, vai tomar um café com a gente. A vontade toda é fazer o nosso coração, meu irmão. Glória a Deus. Né? Deus preparando também, com certeza. Tem que Deus preparar. Marcar um dia para a gente fazer umas visitas. Quero ver se visita todo mundo. Eu tenho visitado alguns irmãos, mas tem irmãos que tenho certeza que Deus não preparou para isso ainda. Mas o Senhor vai abrir esse caminho. Eu queria pedir ajuda dos irmãos também, igual a gente ensinou. Isso é muito importante para nós, irmãos. Visitar, receber. É uma questão assim que a gente se sente valorizado, se sente amado, não se sente esquecido. A gente vem aqui, tem irmãos que estão aqui todos no quarto, e tem aquele sentimento de solidão quando está em casa. E tem uma casa no Brasil assim, né? Seus famílias, seus amigos. Passar na casa do irmão, tomar um cafezinho. Eu gosto de tomar café, né? Tem aquela liberdade, né? Tem bastante opção para. Daí quando a gente tem bastante opção, mas tem gente que está aqui sem a mamãe, sem o papai, sem o homem, não tem as irmãs, né? Mas mora aqui sozinho, tem irmão que está aqui, às vezes não está aqui, nem a esposa não está, irmãos. Temos que tentar ajudar essas pessoas, que não é fácil. Eu tenho certeza que se o senhor não tivesse abrido a porta da documentação para mim, quando eu estava aqui há 1 ano e pouco, depois que abriu as portas, eu tenho certeza absoluta que eu já não estava mais aqui. Não estaria aqui. Mas o senhor abriu a porta, preparou, né, que visitei para o papai, minha mamãe, né, antes de eu levar ele para o meu papai. Mas eu tenho certeza, se eu não tivesse conseguido, eu não tenho essa preparação. Eu sei que tem irmãos, né, que estão aqui. Eu sempre oro por vocês. E quando eu sei que tem alguém enfermo, consigo assim sentir aquilo que eu não queria sentir.
E no outro dia eu acordei chorando, de noite. Eu lembro que eu mais esqueço. Eu abracei Regi assim, eu tinha um ombro para chorar. Tinha um ombro para chorar. Mas tem gente que não tem ombro. Não tem nada pior do que não ter um ombro para chorar. Nada. Nada pior do que isso. Porque não tem um. Então vamos ajudar os irmãos. Vamos lá fazer uma oração comigo. Está ligado, né? Agora, igual eu já falei nos discursos passados, não estamos cantando mais os hinos em português aqui, mas nas casas pode cantar, às vezes no apartamento, cantamos um pouco mais baixinho, mas vamos cantar os hinos em português com eles aí, fazendo uma oração, né? Principalmente quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, estamos despercebidos, mas tem irmãos que a gente sabe que precisa de visita. Irmãos que sabem que precisa de visita. Irmãos, eu não consigo, não dá para deixar no recuperador, não tem como. Se a gente não dividir isso aí, a gente divide a missão, divide as visitas e divide as bênçãos também, não é assim? É igual, eu lembro que o irmão se me entregou uma vez aqui. Ele via assim, os cálices. E qual cálice que ninguém responde? Você estava ali. Hã? Não lembra? Ele viu assim um cálice, tem, como se fosse assim, as necessidades. O cálice da prosperidade, o cálice de servir a Deus, o cálice da humilhação, o cálice do perdão. Ele viu um monte de cálices assim. E tem uns cálices que é gostoso beber, né? Mas tem uns cálices. É igual fel. Não dá nem para colocar na boca. Às vezes tem uns passar. Então se a gente escolhe e fala para o Senhor dar força para nós, a gente pode passar por qualquer cálice da enfermidade, cálice da tribulação, cálice da calúnia. A gente bebe assim o Senhor e passamos sem problema nenhum. E um dia, com certeza, isso acaba. Como o irmão falou, se o irmão Beto partir, pode ter certeza. Domingo que vem vai ter o culto aqui, vai ter a palavra. Se o Valdirei não está aqui, vai ter os músicos. Se o porteiro não está aqui, vai ter alguém para ficar na porta. Se a irmã não está no órgão, vai ter alguém para tocar. Chega a nossa hora, irmãos. Então vamos, irmãos, precisa dessa aproximação do Senhor. Precisa. Glória a Deus. Foi aprovado também, acho que algumas irmãs participaram da reunião. Isabela, pode falar alguma coisa? Eu participei. Como é? Vai ter que de 4 a 12. Os pais que têm crianças de 4 anos até 12 vai ter que fazer tipo uma ligação, responder algumas perguntas. E nos cultos de domingo, quantas vezes vocês gravam? Todos os domingos? Daí vocês revezam as irmãs? Todos os domingos vai ter a salinha das crianças lá embaixo. É uma coisa boa. Eu fiquei com pena que tem meninos com 13, 14, que vai perder isso aí. Mas irmãos, estão enganando muito nós por aí. Esse negócio de a gente não conhecer a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus. Onde já se viu chegar e falar assim, tem um apóstolo que chamava Tadeu, e todo mundo acredita. Tem um apóstolo chamado Tadeu, e todo mundo acredita. A gente vai ver, tem um Tadeu apóstolo, que a gente não sabe. Glória a Deus. Fala que esse era o esposo, Sara era o esposo de Isaac, passa batido. E, irmãos, quando é assim, tudo bem. E quando é doutrina, é coisa que sem pé, sem cabeça, nós acreditamos também. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que buscar ministério, principalmente, mas toda a irmandade. Estamos sendo enganados por muitas coisas aí ilusórias, coisas que não provêm de Deus. E às vezes, tem pessoas, muitos, que já se enganaram. E se nós não abrirmos os nossos olhos, muitos ainda vão se enganar. Irmãos aqui que pregaram. Operadores,
coordenadores de jovens, anciãos, ministérios. Irmãos, esses dias eu estava de fora, né, triste, e o povo em cima de nós. Irmãos, o Senhor deu uma sabedoria tão grande para nós, deu um discernimento para nós, a gente vê como que essa obra funciona, como é, o que Deus já... Irmãos, não tem ninguém aqui que Deus não fez nada na sua vida, não tem ninguém que não pode falar que Deus mandou uma palavra, que Deus moveu a sua oração, não tem ninguém. Não tem ninguém, irmãos, não acredito que tem. Então, irmãos, a gente tem que dar valor nisso e quando perceber que Glória a Deus. é de acordo com a necessidade. Nós estamos tendo essa necessidade. Os nossos filhos vão ter essa necessidade. As crianças, Deus está preparando isso. Mas, irmãos, se nós ficarmos leigos no assunto, irmãos, é inacreditável. Inacreditável. Se a gente começa a fazer umas perguntas aqui de pré-primário, dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha. Então, irmãos, vamos nos esforçar um pouco. Perdoa a falação de Deus. Vamos cantar um hino. Então, quem segue pode chamar o hino para nós. Glória a Jesus. Glorioso. Que número? 401.